Quanto vale um antibiótico? Avaliar o preço de qualquer produto, ele baseia-se no que realmente ele vale, assim como também os benefícios indiretos e diretos que essa medicação pode trazer. Então, nós temos lá o preço de produção do medicamento e, obviamente, que existe um valor adicional, que é, entre aspas, um lucro, pode ser bruto ou líquido, para quem produz, afinal de contas, ninguém produz nada de graça. E existe também um valor, vamos dizer assim, que não é mensurado, que é a contribuição que esse medicamento traz para o paciente, para uma população. E é nesse contexto que eu faço uma crítica muito grande de que esse valor ele não está bem mensurado, ele não está bem avaliado. Podemos dizer assim que nós temos um caos em relação ao que vale um antibiótico. O programa de stewardship nada mais é do que um conjunto de ações que são realizadas pelos hospitais para que tenham uso racional de antimicrobianos. Isso visa, além de acertar o tratamento para o paciente, também reduzir eventos adversos, efeitos colaterais dessas medicações, erro de dosagens, aparecimento de bactérias multiresistentes e o desempenho da equipe de profissionais, que inclui um médico infectologista, um farmacêutico clínico, mesmo equipe de enfermagem que ajuda no programa de stewardship, ela está relacionada, obviamente, com redução na mortalidade. Isso já está muito bem evidenciado na literatura, seja dentro do hospital como também no desfecho fora do hospital. E esses programas, eles geralmente encurtam o tempo de internação, reduzem custos para o hospital, além dos benefícios para o paciente, obviamente. No Brasil, os antibióticos eles entram como uma parcela de custo muito significativa no tratamento dos pacientes, seja nas infecções ou como também na profilaxia, aquele antibiótico que é usado para evitar que o paciente tenha uma infecção. E esses custos podem ultrapassar até 20% de uma conta hospitalar, só para vocês terem uma ideia. Então, a política de uso ele é um assunto extremamente controverso, porque varia entre os hospitais. Então, terapêuticas de descalonamento, quer dizer, mudar um antibiótico intravenoso para via oral, trocar um antibiótico que tem um amplo espectro para um menor espectro, isso objetiva causar menos danos para os pacientes, menos dano para a população, por diminuir a pressão seletiva, diminuir a disseminação da resistência antimicrobiana. E esse é um assunto cada vez mais importante nos países em desenvolvimento, onde nós incluímos aí o Brasil, porque a resistência a antimicrobianas em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, ela é muito maior do que nos países desenvolvidos, até pela essa questão do descontrole em relação ao uso dos antimicrobianos. O nosso grupo de pesquisa ele demonstrou uma estimativa, uma economia de mais ou menos $500 mil, depois que a gente implementou um programa extensivo de uso racional de antimicrobianos em 2 hospitais ao longo de 4 anos. E são esses números que encorajam os administradores hospitalares a implementar esses programas com cada vez maior vontade por parte da administração, algo que não existia há alguns anos atrás. O problema é que a implementação desse Antimicrobial Stewardship Program em nossos hospitais, com a redução do consumo de antimicrobianos, trouxe obviamente um desbalanceamento para aqueles que forneciam os antibióticos, quer dizer, eles tinham contas ali, um rendimento que eles tinham para a venda dos antibióticos para os hospitais, com uma redução aí significativa no consumo, ou às vezes até a troca de um antibiótico por outro, quer dizer, usava profilaxia com antibiótico, trocou para outra. Obviamente que essas empresas, sejam laboratórios, distribuidores de medicamentos,
acabaram vendo um impacto significativo nas contas e começaram a repensar em relação aos valores que o antibiótico tinha. Só para vocês terem uma ideia, né, o custo de alguns antibióticos depois, no último ano, chegou a ser superior a 500%. Né? Então aqui eu mostro para vocês um gráfico, né, de uma avaliação, né, do aumento do custo de alguns antibióticos que são os mais utilizados no hospital, né? E essa situação ela tem levado, né, uma série de medidas que, inclusive, nós implementamos dentro do hospital para que o tratamento dos pacientes fosse viável. Né? Então, a gente mudou, por exemplo, o nosso protocolo de profilaxia cirúrgica. A gente utilizava um antibiótico e a gente trocou por um antibiótico que tem a mesma eficácia. Acho que isso é muito importante, sempre garantindo qualidade. Mas simplesmente porque eram hábitos, eram protocolos, usa sempre esse antibiótico. Chega um momento que a gente olha numa curva e descobre que, né, a maior parte do gasto de antibióticos dentro do hospital era para fazer profilaxia e não para fazer tratamento. Porque o custo desse antibiótico usado em profilaxia aumentou de uma forma absurda, em mais de 500%. E qual que é o motivo de um produto subir aí mais de 500%? Obviamente que existem várias questões. Falta no material base para produzir aquele sal, questão de transporte, questão de impostos, enfim, várias são as desculpas. Mas nada disso fica muito claro, né, para o consumidor final, que é o hospital e, obviamente, o grande receptor de tudo isso é o paciente. E muitas vezes são nesses momentos de crise em que a gente deve aproveitar para repensar nas condutas que nós estávamos fazendo. Será que aquele antibiótico realmente era o melhor ou era simplesmente um costume, um hábito, um protocolo que ficou engessado ao longo de muitos anos, né? Então, isso faz a gente repensar e faz a gente desengessar aqueles protocolos que estavam lá estabelecidos há muito tempo, né? No Brasil, o preço dos medicamentos ele é regulamentado, né, por uma agência denominada CMED, que é a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, e ela define tetos, né, para as medicações. O fato é que essas medicações estavam num valor muito abaixo do teto. Então, vamos dizer assim, não foi nada ilegal, né, esses aumentos, para mim, considerados absurdos, né, e obviamente para o gestor do hospital olhar aquela conta e falar, realmente, esse valor aumentou significativamente. Mas não era nada, vamos dizer assim, irregular. Isso estava tudo dentro de definições bem claras. O fato é que quando a gente compara isso, né, com outras variáveis de mercado, índice de preço, isso não bate. Né? O aumento que deveria ter sido progressivo e contínuo, segundo aí qualquer tipo de índice de valor de preços, ele não acompanhou. E foi essa escalada absurda que fez com que a gente precisasse mudar, né, o preço de alguns antibióticos. Tá? Alguns, por exemplo, aumentaram 617%, né, 300%. Então, são incrementos assim absurdos. Né? E apesar desse aumento desproporcional, né, é importante colocar que esse preço ele ainda é considerado como justo, né, curiosamente. Quer dizer, será que nós estávamos pagando barato por esses antibióticos? Né? Ou será que foi um aumento desnecessário, né, mas justificado por uma questão de legislação? Bem, a gente não sabe isso, são apenas teorias. Né? Mas só para vocês terem uma ideia, né, teve um fabricante de medicamentos genéricos, com a sede em Missouri. Ele quadruplicou, né, o preço de um antibiótico, era a nitrofurantoína. Isso saiu em revista, em notícias. E o presidente executivo, né, ele precificou o produto de acordo com a dinâmica do mercado. Né? E ele fala que é um requisito moral ganhar dinheiro quando você puder. Então ele quadruplicou. Caíram em cima dele, mas ele falou, é justo. Né? E claramente que o preço dos antibióticos no Brasil eles não são definitivamente controlados, né? E os antibióticos eles são solicitados por fornecedores.
E os antibióticos, eles são considerados os medicamentos, né, estão entre os mais importantes no tratamento das infecções graves. E vários hospitais evitam antibióticos mais caros e às vezes até antibióticos mais caros que são melhores, né? Mas sempre nós temos que pensar que isso não pode comprometer o paciente. Então, a mensagem que eu deixo é que nós temos que estar até alertas a esse tipo de situação, né? Um programa de uso racional de antimicrobianos, ele deve observar a questão de custo e que nós não devemos estar engessados dentro de um hospital a utilizar aqueles antibióticos que nós estamos acostumados dentro de protocolos. O fato é que, será que esse preço dos antibióticos ele não deveria ser até maior? Porque nós devemos pensar, o tratamento de uma infecção é 7 dias, 10, 5, 3, uma dose, como uma profilaxia cirúrgica. Agora, vamos pensar numa doença crônica, diabetes, hipertensão, vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Então, quanto é aquele custo agudo, quanto que é o custo crônico? E é por isso que nós temos um desestímulo a pesquisas com novos antibióticos, há um desestímulo completo pela indústria farmacêutica em relação a novos antibióticos, porque eles são short-term therapy. Tratou, acabou, encerrou. E eu vou mostrar num próximo vídeo para vocês uma questão um pouco mais analítica, né, do que vale a pena dentro de uma indústria farmacêutica em relação a antibióticos versus outras medicações. Será que vale a pena investir em novos antibióticos? E aí que vem a grande questão. Nós estamos com falta de opções terapêuticas para as bactérias multiresistentes. E aí fica aquela questão de quem que é a responsabilidade, né? São dos médicos prescritores? Será que é falta de estímulo à pesquisa? Será que vale a pena continuar investindo? Ou será que essa é uma progressão natural que nós estamos esperando e que nós temos que vivenciar, que é, aos poucos, a gente deixar de utilizar tanto antibiótico quanto nós utilizávamos e começar a implementar novas tecnologias que talvez mostrem que os antibióticos não sejam mais tão importantes como eles eram no passado.